a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara aqui pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que hoje tem o prazer de receber em nossos estúdios o diretor do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, Dr. Antônio Carlos Gusson. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado por essa oportunidade, Hamilton, de estar aqui na TV Câmara para poder esclarecer a população de Rio Preto, essa conquista que a população teve, a cidade de São José do Rio Preto teve, que foi a abertura do Hospital da Criança há 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Então, a primeira pergunta, doutora, é justamente essa. Como surgiu a ideia do Hospital da Criança e Maternidade? Na realidade, a ideia surgiu dentro da Faculdade de Medicina mesmo, com alguns colegas. Inicialmente, nós tivemos o Dr. Antônio Soares, que é radiologista infantil aqui de São José do Rio Preto, o chefe do serviço de radiologia do Hospital da Criança e do Hospital de Base também. E ele, naquela época, já era professor conosco, e juntamente com o Dr. Ayrton Moscardini, que também é professor do Departamento de Pediatria, começaram a discutir, fazer algumas viagens, começaram a envolver todo o departamento e posteriormente teve o envolvimento da população, foi feita uma sociedade e essa sociedade, eles começaram a fazer uma programação com relação aos almoços. Então nós tínhamos almoço beneficente da sociedade que estaríamos desenvolvendo o projeto do Hospital da Criança. Posteriormente, passaram a desenvolver alguns jantares com relação a esse processo da população. Então, ocorreu o envolvimento da população a partir dessa ideia que esses dois colegas foram praticamente pioneiros nessa fase inicial. Numa evolução, quando começou a ter incorporar mais dentro da nossa sociedade, com a participação importantíssima da sociedade de São José do Rio Preto, da população de São José do Rio Preto, então começou a ter um envolvimento, a tentativa de um envolvimento político da nossa região, e nós tivemos na época uma ajuda muito grande. Nesse período no hospital de base, a nossa diretora administrativa era a doutora Ana Luísa, que era uma pediatra, juntamente com o doutor Helder Chaves, o cirurgião pediátrico falecido, e eles nos deram um apoio muito grande e conseguimos, através do então deputado estadual Vaz de Lima, uma aproximação maior do governo do Estado para que esse nosso sonho pudesse começar a ser realizado. A partir daí, o governo, na época do Alckmin ainda, deu uma verba de 10 milhões para começarmos, lançarmos a pedra fundamental da nossa instituição. Posteriormente, veio o governo Serra, que também nos apoiou, com seu secretário Barradas, onde teve uma participação ativa, e posteriormente, com a volta do Alckmin, ele então terminou a obra e pôde fazer a inauguração, juntamente com alguns outros políticos da região, e nesse momento, quer dizer, naquele momento inicial, a partir da ideia daqueles colegas, da participação de toda a sociedade, que foi fundamental, e nós tivemos um grande envolvimento dos profissionais do Departamento de Pediatria e Cirurgia Pediátrica, não só na área médica, mas do setor de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, todos se envolveram e entenderam que a criança não é um ser pequeno. A criança tinha algumas peculiaridades que deveriam, na realidade, ser tratadas como tal. Então, esse hospital, ele tem um papel importantíssimo. Hoje, ele é um hospital referência, ele principalmente para as doenças terciárias e quaternárias, quer dizer, para a população entender, as crianças, elas teriam seu atendimento primário nos pós-saúde, os UBSs. Então, esses atendimentos são tanto atendimentos de orientação, de puericultura, quadros clínicos leves, mas quando essas doenças vão se tornando mais complexas, elas precisam de uma unidade de terapia mais complexa, que é o que hoje representa o Hospital da Criança e Maternidade para toda a nossa região, e Rio Preto e região.
Doutor, conte-nos agora qual é a estrutura do seu complexo hospitalar. Bom, o Hospital da Criança, ele, na realidade, ele tem 8 andares, um subsolo. O 8º andar foi feito um acordo com o Luci Montoro, então nós demos o 8º andar do hospital para o Luci Montoro por um período, e os demais andares eles estão praticamente com o Hospital da Criança e maternidade. Quer dizer, quando nós sonhamos com o Hospital da Criança, nós sonhamos com o Hospital da Criança e Maternidade e tivemos o envolvimento do Departamento de Cirurgia, de Ginecologia e Obstetrícia. Com o passar do tempo, foi abandonada a parceria com a obstetrícia e há uns 6 anos voltamos a essa parceria porque nós entendíamos que a obstetrícia ela tem um papel fundamental que seria a gestação de alto risco e os bebês que nascem. Então, a pediatria, ela tem uma UTI neonatal que é referência. Nós temos um serviço de obstetrícia, que é a gestação de alto risco, que é referência. Então, ali começa tudo. Então, nós precisávamos estar juntos, nós precisávamos estar unidos. Então, nós convidamos a obstetrícia a voltar, a obstetrícia voltou, então hoje, praticamente, nós temos no 5º andar e no 3º andar obstetrícia. O térreo, nós temos um setor de emergência pediátrica, nós temos um setor de imagens de obstetrícia, de parte de ultrassom, de gestação de alto risco, ultrassons voltados a essa área. E nós temos radiografia infantil. No subsolo, nós temos tomografia, ecocardiograma, e nós estamos aguardando para podermos ter um aparelho de ressonância e de exames mais complexos na área de cardiologia. Bom, e funciona outras áreas, como cozinha, limpeza, tudo isso daí. Nós temos uma estrutura de 560 mais ou menos funcionários, e esses funcionários, parte deles vieram do hospital de base, mas parte deles foram contratados. E que nós, nessa contratação, nós tivemos e ainda nós estamos, que o nosso objetivo é pela qualidade, pela responsabilidade do atendimento, do acolhimento. Então, nós estamos e fizemos um treinamento intensivo para que essa equipe pudesse começar o seu trabalho. Nós temos aproximadamente 110 médicos residentes. Nós temos, fora os professores da faculdade, fora uma média de 80, 90 médicos contratados que trabalham, são pediatras e obstetras. E, além disso, nós temos diariamente 3 equipes de obstetras de plantão, nós temos 3 equipes de pediatras na nossa emergência, 2 equipes de pediatra na UTI cardiológica, uma equipe na UTI pediátrica e 4 equipes de pediatra. Quando eu falo os pediatras, são médicos pediatras formados, terminando sua formação, já terminando, e que estão na UTI neonatal. Então, nós temos hoje praticamente uma média de 9 médicos pediatras formados dentro do Hospital da Criança, em plantão 24 horas, mais a nossa estrutura de 3 obstetras de plantão 24 horas, com atendimento constante. Porque nós, quando abrimos o Hospital da Criança, nós imaginávamos que nós não iríamos, talvez demorasse um pouco para que pudéssemos ter toda a ocupação. E nosso hospital está sempre cheio, sempre cheio. E por sermos um hospital referência, então nós somos bastante procurados. E as cidades da região nos encaminham bastante. Doutor, e como se dá essa procura? Até para o telespectador, para a telespectadora entender qual é o caminho para se chegar no Hospital da Criança. Perfeito. O Hospital da Criança, ele é um hospital, vamos dizer assim, mesmo ele estando dentro de uma fundação. Então, para a população entender, a Fundação Faculdade Regional de Medicina, que é chamada FUNFARM, ela foi a primeira fundação que era Faculdade de Medicina e Hospital de Base. Posteriormente, em 94, a faculdade foi estadualizada, mas a fundação continuou. E hoje, os filhos dessa fundação FUNFARM estariam o Hospital de Base, o mais velho, o ambulatório, que é o ambulatório de doenças de especialidades, o Luci Montoro, o Hemocentro e o Hospital da Criança. Bom,
essa instituição é uma instituição que atende, na sua maioria, pacientes da rede SUS, que é o grande fomento. Quer dizer, financeiramente, a maior parte do dinheiro que nós arrecadamos vem do governo. Então, é através do Sistema Único de Saúde. Então, 85% da ocupação do Hospital da Criança hoje, ele praticamente é de SUS. Como que são encaminhados? Os pacientes de SUS, eles são encaminhados através das cidades e dos serviços da região, que hoje nós atendemos 102 municípios, com uma população aproximada de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas que vêm ao complexo Funfarma. Essa é a abrangência. Então, eles virão encaminhados. Quer dizer, encaminhados para os nossos ambulatórios, encaminhados para os nossos serviços. O serviço de obstetrícia também, eles passam nos serviços primários, de atendimento primário, e depois os casos graves que necessitam de uma gestação de alto risco, eles vêm dessa forma. Já o sistema de convênio, ele praticamente é aberto. Então, nós temos atendimento nas nossas emergências e também nas internações para esse sistema, que hoje envolve uma média de 10% a 15% de atendimento de internação, de internação. O atendimento na área de pediatria é um pouco mais complexa, porque, na realidade, o atendimento é um pouco maior do que esses 15%. O senhor havia comentado sobre a estrutura. Nós gostaríamos de saber, doutor, parte cirúrgica, há esse complexo e toda essa estrutura para cirurgias de baixo e alto risco? Sim. Nós temos, eu tinha falando um pouco sobre as estruturas, nós só não conseguimos abrir ainda o 4º andar, que é uma unidade que nós hoje ainda temos as 2 UTIs de cardiologia e de pediatria com um número maior de pacientes do que nós tínhamos no hospital de base, mas ainda essa estrutura ela vai ser separada. Então nós vamos ter 16 leitos de UTI pediátrica só no 4º andar e vão ficar com 23 de UTI cardiológica no primeiro. Hoje elas estão juntas. Então, só essa unidade do 4º andar de UTI que nós estamos esperando o investimento do governo, que já foi solicitado, para que nós pudéssemos abrir. Bom, todas as demais áreas estão abertas. O nosso centro cirúrgico é no 1º andar e o nosso centro obstétrico é no 2º andar. O nosso centro cirúrgico, ele atende praticamente todas as especialidades pediátricas. Lógico que, por exemplo, nós somos referências hoje para o Estado em cardiologia pediátrica, cirurgia cardiológica, que é a parte clínica. Nós somos referências em gestação de alto risco e neonatologia. Nós somos referência em oncologia pediátrica. Nós somos referências em ortopedia e neurocirurgia. Quer dizer, são áreas, essas 2 últimas, que estão crescendo, estão cada vez mais próximas das outras áreas que já tem algum tempo maior de utilização e de tempo de serviço já. Tá certo, então, doutor. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Pois não. A gente volta já já. Pois não. Câmara e Cidadania, em 1 minuto só. Estamos de volta com o programa Câmara e Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET. E você já sabe, você pode acompanhar esse programa e também toda a nossa programação acessando o site www.riopreto.sp.leg.br. Hoje nós estamos tendo a grata satisfação de conversar com o Dr. Antônio Carlos Gusson, que é diretor do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. Doutor, nós gostaríamos de saber qual o tipo de paciente é atendido no Hospital da Criança e Maternidade. Diga-se de passagem, muitas dúvidas. Qual é a idade que compreende realmente a pediatria? Para a mamãe saber. Hoje a pediatria ela praticamente foi ampliada, né? Então nós podemos atender a pediatria até 18 anos. O Hospital da Criança está se adequando, hoje nós atendemos até 13 anos e nós estamos adequando para atendimento até 16, até 18. Isso tem uma explicação, quer dizer, nosso objetivo é chegar até 18 e nós vamos gradativamente, anualmente, aumentando um ano
Por quê? Porque nós temos que adequar, por exemplo, unidade de terapia intensiva. Os jovens de 16, 18 anos não devem ficar próximos de crianças de 1, 2 aninhos, porque todo aquele procedimento, o envolvimento, o aspecto físico, o corpo, as doenças, elas passam a ter um perfil um pouco diferente. Então, o atendimento do adolescente, então por isso nós estamos fazendo uma adequação. Hoje a pediatria não vai até 12 anos mais como no passado. Então hoje a Sociedade de Pediatria teve uma conquista de atender até 18. Esse é um papel que eu acho que é importante para a nossa sociedade. Mas na adolescência, de 12 a 18 anos, quem atende é o ebiatra, ou alguns pediatras que praticamente se dedicam a atender o adolescente também, que isso é um perfil bom. Doutor, o senhor tem um número aproximado de atendimentos no Hospital da Criança e Maternidade, como a emergência, partos, exames, internações, enfim? Eu acho muito importante isso, porque, como eu comentei anteriormente, nós chegamos num determinado momento que nós achávamos que nós iríamos demorar um tempo para ter toda a ocupação. E, de repente, nós fizemos o início das nossas, por exemplo, nós tivemos um mês para podermos fazer a nossa mudança. Tipo assim, a inauguração foi dia 15 de outubro, nós tínhamos que fazer a ocupação dia 15 de novembro. Então, no dia da ocupação, foram feitos em 2 dias, nós tivemos que transferir os pacientes que estavam internados no hospital de base para a nossa nova unidade, que era o Hospital da Criança. Então, as gestantes que estavam lá, os recém-nascidos. O que foi mais interessante foi nós tivemos uma mudança que praticamente pode ter sido exemplo, o que é um exemplo para todas, eu acho que para o Brasil inteiro e para diversos países. Porque nós tivemos que transportar recém-nascidos com menos de 1 quilo em incubadoras, em ambulâncias, com uma velocidade quase zero, mesmo andando com as incubadoras dentro dos hospitais, essas transferências aconteciam de forma muito lenta para que não tivéssemos nenhum trauma cerebral, nenhum rompimento vascular daqueles bebezinhos com menos de 1 quilo que nós temos com bastante frequência na nossa UTI neonatal. Então, nós tínhamos o início de um atendimento no Hospital da Criança na emergência, onde nós já estávamos atendendo as crianças que chegavam, transferindo e montando as unidades de UTI que estavam lá em cima e que nós estávamos transferindo aqui para baixo, que era o Hospital da Criança. Transferindo as gestantes que tinham tido nenê durante a noite e no dia anterior. E junto com isso, nós estávamos tendo parto já na maternidade embaixo. Tanto que nós, no primeiro dia de transferência, já tinha nascido o primeiro bebê ali dentro conosco no nosso centro cirúrgico, no centro obstétrico. Então, nós tivemos, assim, uma grata satisfação de conseguirmos ter um sucesso nessa transferência e que hoje é exemplo de mudança dentro de uma unidade hospitalar, que hoje pode ser feito para o Brasil inteiro, e nós temos isso documentado, filmado, com o apoio da população, da polícia, fechando parte do trânsito naquela região, com o transporte de várias ambulâncias, fazendo o transporte de todas as crianças. Aquilo, eu diria que foi um dos momentos mais emocionantes, com o envolvimento de todos os funcionários, todos os médicos que estavam presentes e que foram assistir, presenciar, ajudar a transferência para a gente ter o sucesso que nós tivemos. E daí para frente, o hospital cresceu e hoje ele é lotado. Para se ter uma ideia, nós temos aproximadamente um atendimento só na nossa emergência de pediatria de 3.000 crianças praticamente por mês. Nós temos uma média de 350 partos realizados por mês. Nós temos uma média de 170 cirurgias, sendo 17 cirurgias cardiológicas de alta complexidade por mês. Nós temos uma média de 360 rotatividades de leito em pediatria. E nós temos uma média de 1.000 pacientes atendidos na nossa emergência de obstetrícia. Então, a gente tem um movimento, um número bastante grande e que a cada momento cresce. Claro, dependendo da sazonalidade, dependendo do período, principalmente as doenças pediátricas, elas acontecem em algum período com mais dengue, outro período com mais catapora, varicela, e como a mesma coisa com os partos.
Então, nós temos um número que é um número bastante grande para a nossa região. Mas o nosso objetivo não é o número em si, mas o nosso objetivo é conseguirmos, através de treinamento, fazer com que esses atendimentos nós tenhamos sucesso, para que nós consigamos resolver o nosso objetivo principal, que é o atendimento da criança, que é o atendimento daquela gestante, do atendimento daqueles bebezinhos que nascem lá no Hospital da Criança. Esse é o nosso objetivo. Quando acontece alguma coisa que não está fora do nosso alcance, que nós percebemos que pode ser mudado, nós sofremos, enquanto diretores, enquanto médicos, os colegas descem, vêm conversar com a gente, nós passamos as nossas visitas, discutimos, chamamos os serviços que estão todos nos dando apoio, porque nós queremos que não tenha nada, um senão com relação a esse tipo de atendimento. O senhor passou uma emoção aí nesses destaques que o senhor comentou. E, diga-se de passagem, com louvor. Obrigado. Doutor, qual a participação da sociedade no Hospital da Criança e Maternidade? A sociedade está conosco desde o começo. Hoje eu estou como diretor do Hospital da Criança, nós fomos, eu e a doutora Heloísa Galão, fomos escolhidos como diretor temporário para a abertura do hospital. Eu era o chefe do departamento de pediatria, a doutora Heloísa era a chefe da unidade de obstetrícia da Faculdade de Medicina do Hospital de Base. E esse ano nós fomos eleitos como diretores e nós continuamos a nossa gestão nessa área. Nós entendemos, juntamente com todo o departamento de pediatria, todo o departamento de obstetrícia, todos os diretores da fundação, em nome do Dr. Horácio Ramalho, nós entendemos que a sociedade tem um papel fundamental para esse hospital ter atingido esse patamar que hoje Rio Preto teve como conquista. A sociedade participou desde o início. E a sociedade continua participando. A sociedade ela não abandona a gente. E nós sempre as recebemos de portas abertas. Então, em primeiro lugar, a gente agradece o que a sociedade fez até o momento de hoje, com toda a influência política, toda a influência social. E nós agradecemos o que eles continuam fazendo. Hoje nós temos 7 grupos de trabalho que atuam, como, por exemplo, grupo de contadores de história, como nós temos os grupos de palhaços, nós temos a nossa associação de voluntárias que se dedicam levando as roupinhas dessas crianças, ajudando as mães que estão acompanhando essas crianças nos quartos. Então, nós temos uma brinquedoteca, onde nós vamos agora começar uma atividade com brinquedistas. Então, nós temos um projeto que a sociedade nos ampara. Então, eles se inscrevem conosco na diretoria, apresentam para nós a proposta e nós, juntamente com eles, dedicamos um horário, deixamos que ele participe naquele horário. Então, é muito bonito, porque tem dia que você vê quando os contadores de histórias sentam, as mães se envolvem, as crianças param. Aquilo é uma terapia, tem uma resposta já confirmado na sua recuperação de doenças maravilhosa. É muito gostoso você ver quando os palhaços começam a entrar na enfermaria, as crianças saem pelas portas dos quartos, elas querem a participação e quando aquelas não podem, é que esses palhaços vêm trazer essa alegria para essas crianças ali dentro do seu quarto ou lá do seu leito. E isso a gente tem como confirmação de todo esse trabalho da sociedade, desde os contadores de história, desde as crianças que vão brincar, dentro do grupo de religiosos, dentro do grupo de palhaços, dentro da VOB, que sempre esteve ao nosso lado. E, quer dizer, as crianças, a gente já tem a confirmação disso. A resposta terapêutica é muito melhor quando nós temos esse trabalho. Então, a gente só tem que agradecer à sociedade, desde o seu começo até o dia de hoje, pela participação importante que ela nos dá. Doutor, e há espaço ainda para mais voluntários? Sempre há espaço para mais voluntários. Eu brinco que todas essas atividades sociais, na realidade, quem trata não são só eles. Quer dizer, na realidade, eles não estão só ajudando os pacientes. Na realidade, na sua maioria, quando nós conversamos com todos esses voluntários, a gente percebe que eles estão sendo ajudados. Eles procuram a gente porque eles se sentem muito bem.
Então, ela está sempre de portas abertas. Ajudar o próximo é um dos pontos que nós entendemos como mais importantes. E nós apenas pedimos, dirija a nossa diretoria, nós temos as pessoas certas que vão orientar e ouvir por onde que eles podem ajudar, de que forma que eles podem ajudar na nossa unidade. Doutor, passe-nos o endereço. O Hospital da Criança, ele fica dentro do complexo do hospital da Faculdade da FUNFARM, ele fica atrás do hospital de base. Então nós temos duas formas de acesso. Ao lado do hospital de base tem um estacionamento que ele fica praticamente o estacionamento que todos utilizam, e no fundo desse estacionamento vocês vão ver esse complexo, que é um hospital de 8 andares, que ele fica bem no fundo desse estacionamento. Ou então, a entrada pode ser pela avenida, que é a avenida que serve o Hemocentro e o Luci Montoro. É na mesma entrada do Luci Montoro, ao lado do Hemocentro. Será que ficou mais fácil para quem quiser ser voluntário? Sim, são as duas entradas que nós temos principal, que podemos estar ligados. Essa entrada ao lado do Luci Montoro e do Hemocentro é uma entrada que já praticamente você já está ao lado do Hospital da Criança e Maternidade. E para finalizar a nossa entrevista, doutor, um pouquinho mais de emoção. Na sua vivência como médico, como diretor do Hospital da Criança e Maternidade, qual é o fato que nesse tempo todo de existência do complexo que mais o marcou? Eu acho que são vários os fatos. Eu acho que o fato de você conseguir salvar uma vida, ajudar aquela mãe a não perder o seu bebê, as cirurgias que nós estamos, a instituição está fazendo, tudo isso daí são situações que te movem, que te dão combustível para você continuar. As conquistas, as cirurgias novas que vêm, como a cirurgia de gastrosquise, que teve uma referência nacional, que foi feito junto com o serviço de gestação de alto risco, obstetrícia, ultrassom, cirurgia pediátrica do hospital. Então, foi uma estrutura, os anestesistas, que envolveu uma equipe muito grande de médicos, e o sucesso dessa cirurgia. Nós temos a cirurgia cardíaca, que nos dá muita alegria, nós temos transplante, que dá muita alegria. Bom saber. E muito importante, dentro desse contexto, nós tivemos um caso que foi muito interessante de resposta. Quer dizer, nós gostamos muito, as mães vêm, agradecem quando vão embora, deixam sua cartinha, isso é muito importante. Mas gostamos muito assim, no primeiro dia do hospital nasceu esse bebê. E esse bebê nasceu, ele estava ali perto, a mamãe começou a passar mal e o neném nasceu. Foi o primeiro bebê nascido no Hospital da Criança e Maternidade. E essa criança, quando nós fizemos fizemos uma comemoração de 1 ano do Hospital da Criança e Maternidade, e para nossa surpresa, a mãe trouxe a criança para que nós pudéssemos comemorar junto. Então, naquele momento, foi um momento de muita felicidade, porque aquilo ali foi uma demonstração de carinho para conosco, e uma situação onde que aquele bebê tinha nascido ali conosco. Mas todas as atividades que nós fazemos, todos os sucessos ou insucessos, para nós tem uma importância muito grande para o crescimento, para revermos nossos problemas. E quando a gente consegue o sucesso, a gente fica muito orgulhoso. E a gente sabe que nós estamos fazendo isso para a população, para a sociedade, para o futuro da nossa região, que merece. A nossa população merece um melhor atendimento médico e praticamente o melhor atendimento na área pediátrica e obstétrica, que é o nosso objetivo dentro do Hospital da Criança e Maternidade. O senhor nos passou informações importantes sobre o hospital. Pena que o nosso programinha já chegou ao fim, doutor. Obrigado mais uma vez, doutor Wilson, pela sua participação e valorosa explanação. Eu agradeço muito o seu convite, estamos sempre à disposição e o hospital é uma conquista da população. Parabéns a Rio Preto e região. Ok. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.